Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 265, Daniel, de 13 a 14. Bora lá? Daniel 13. Havia um homem chamado Joaquim, que habitava na Babilônia. Tinha desposado uma mulher chamada Susana, filha de Eucias, de grande beleza e piedosa, porque havia sido educada segundo a lei de Moisés por pais honestos. Joaquim era sumamente rico. Junto à sua casa havia um pomar. Os judeus reuniam-se frequentemente em casa dele, porque gozava de uma particular consideração entre seus compatriotas. Desculpem. Haviam sido nomeados juízes, naquele ano, dois anciãos do povo, aos quais se aplicava bem a palavra do Senhor. A iniquidade surgiu, na Babilônia, de anciãos juízes, que passavam por dirigentes do povo. Esses dois personagens frequentavam a casa de Joaquim, aonde vinham consultá-los todos aqueles que tinham litígio. Lá pelo meio-dia, quando toda essa gente tinha ido embora, Susana vinha passear no jardim de seu marido. Os dois anciãos viam-na, portanto, todos os dias durante seu passeio, tanto que se apaixonaram por ela, e, perdendo a justa noção das coisas, desviaram os olhos para não ver mais o céu e não ter mais presente no espírito a verdadeira regra de comportamento. Ambos foram atingidos pelo amor a Susana, mas sem se confiarem mutuamente sua emoção. Tinham vergonha de declarar um ao outro o desejo que sentiam de possuí-la. Todos os dias, inquietos, procuravam avistá-la. Uma vez disseram um ao outro: Vamos para casa, está na hora do almoço. Saíram cada um para o seu lado. Mas, havendo ambos retrocedido, encontraram-se novamente no mesmo lugar. Perguntando um ao outro qual o motivo de sua volta, confessaram-se sua concupiscência. Combinaram, então, um encontro onde a pudessem surpreender sozinho. Enquanto calculavam qual seria o momento propício, eis que Susana chegou como de costume, com duas empregadas, e tomou a resolução de banhar-se, pois fazia calor. Lá não havia ninguém, salvo os dois anciãos escondidos, que a espreitavam. Trazei-me, disse ela às duas empregadas, óleo e unguentos, e fechai as portas do jardim, para eu me banhar. O que elas fizeram por sua ordem. As portas do jardim estavam fechadas. Saíram pela porta do fundo para ir buscar os objetos pedidos, ignorando que os anciãos lá se achavam escondidos. Apenas saíram. Os dois homens precipitaram-se em direção de Susana. As portas do jardim estão fechadas, disseram-lhe. Ninguém nos vê. Ardemos de amor por ti. Aceita e entrega-te a nós. Se recusares, iremos denunciar-te. Diremos que havia um jovem contigo, e que foi por isso que fizeste sair tuas servas. Susana exclamou tristemente. Que angústias me envolvem por todos os lados. Consentir? Eu seria condenada à morte. Recusar? Nem assim eu escaparia de vossas mãos. Não, prefiro cair, sem culpa alguma, em vossas mãos, do que pecar contra o Senhor. Susana soltou grandes gritos, e os dois anciãos gritavam também contra ela. E um deles, correndo às portas do jardim, abriu-as. Com essa balbúrdia, os criados precipitaram-se pela porta do fundo para ver o que havia acontecido. Os anciãos se puseram a falar, e os criados enrubesceram, pois jamais nada de semelhante fora dito de Susana. No dia seguinte, os dois anciãos, cheios de criminosas intenções contra a vida de Susana, vieram à reunião que se realizava em casa de Joaquim, marido dela. Disseram diante da assembleia: Mandem buscar Susana, filha de Eucias, a mulher de Joaquim. Foram-no buscar, e ela chegou com seus pais, seus filhos e os membros da sua família. Era delicada e bela de rosto. Aqueles homens perversos exigiam que ela retirasse seu véu, pois
estava velada, a fim de poderem, pelo menos, fartar-se de sua beleza. Os seus choravam, assim como seus amigos. Os dois anciãos levantaram-se à vista de todos e pousaram a mão sobre sua cabeça, enquanto ela, debulhada em lágrimas, mas com o coração cheio de confiança no Senhor, olhava para o céu. Os anciãos disseram então: quando passeávamos pelo jardim, ela entrou com duas servas, depois fechou a porta e mandou embora suas acompanhantes. Então, um jovem que se achava escondido ali aproximou-se e pecou com ela. Nós nos encontrávamos em um recanto do jardim. Diante de tal desvergonhamento, corremos para eles e os surpreendemos em flagrante delito. Não pudemos agarrar o homem, porque era mais forte do que nós, e fugiu pela porta aberta. Ela nós apanhamos, mas quando a interrogamos para saber quem era o jovem, recusou-se a responder. Somos testemunha do fato. Confiando nesses homens, que eram anciãos e juízes do povo, condenaram Susana à morte. Então ela exclamou bem alto: Deus eterno, vós que penetrais os segredos, que conheceis os acontecimentos antes que aconteçam, sabeis que isso é um falso testemunho que levantaram contra mim. Vou morrer, sem nada ter feito do que maldosamente inventaram de mim. Deus ouviu sua oração. Como a levassem para a morte, o Senhor suscitou o espírito íntegro de um adolescente chamado Daniel, que proclamou com vigor: Sou inocente da morte dessa mulher. Todo mundo virou-se para ele. O que significa isso? Perguntaram-lhe. Então, no meio de um círculo que se formava, disse: Israelitas, estáis loucos? Eis que condenais um israelita sem interrogatório, sem conhecer a verdade. Recomeçai o julgamento, porque é um falso testemunho a declaração desses dois homens contra ela. O povo apressou-se em voltar. Os anciãos disseram a Daniel: Vem sentar conosco e esclarece-nos, pois Deus te deu o privilégio da velhice. Separai-os um do outro, exclamou Daniel. Eu o julgarei. Foram separados. Então Daniel chamou o primeiro e disse-lhe: Velho perverso, eis que agora aparecem os pecados que cometeste outrora em julgamentos injustos, condenando os inocentes e absolvendo os culpados. No entanto, é Deus quem diz: Não farás morrer o inocente e o íntegro. Vamos, se realmente a viste, dize-nos debaixo de qual árvore os viste juntos. Debaixo de um lentisco, respondeu. Ótimo, continuou Daniel. Eis a mentira, que pagarás com tua cabeça. Eis aqui o anjo do Senhor que, segundo a sentença divina, vai dividir teu corpo pelo meio. Afastaram o homem. Daniel mandou vir o outro e disse-lhe: Filho de Canaã, tu não és judeu. Foi a beleza que te seduziu, e a concupiscência que te perverteu. Foi assim que sempre fizeste com as filhas de Israel, as quais, por medo, entravam em relação convosco. Mas eis uma filha de Judá, que não consentiu no vosso crime. Vamos, dize-me sob qual árvore os surpreendeste em intimidade. Sob um carvalho. Ótimo, respondeu Daniel. Tu também proferiste uma mentira que vai te custar a vida. Eis aqui o anjo do Senhor, que empunha a espada, prestes a serrar-te pelo meio para te fazer perecer. Logo a assembléia se pôs a clamar ruidosamente e a bendizer a Deus por salvar aqueles que nele põem sua esperança. Toda a multidão revoltou-se então contra os dois anciãos, aos quais, por suas próprias declarações, Daniel provou terem dado falso testemunho. De acordo com a lei de Moisés, aplicaram o tratamento que tinham querido infligir ao seu próximo. Foram mortos. Assim, naquele dia, foi poupada uma vida inocente. Eucias e sua mulher louvaram a Deus por sua filha Susana, com Joaquim, seu marido, e todos os seus parentes, pois nada de desonesto havia sido encontrado em seu proceder. E Daniel gozou, desde então, de uma alta consideração entre os concidadãos. Daniel 14. Tendo se reunido com o rei Astiages e seus antepassados,
Ciro, o persa, subiu ao trono. Daniel era conviva do rei e o mais honrado de todos os seus íntimos. Ora, os babilônios tinham um ídolo chamado Bel, cuja despesa diária era de 12 artabes de farinha, 40 carneiros e 6 medidas de vinho. O rei prestava culto ao ídolo e diariamente ia adorá-lo. Daniel, porém, adorava seu Deus. O rei disse-lhe um dia: Por que não adoras Bel? Por quê? Respondeu Daniel: Não venero o ídolo feito pela mão do homem, mas sim o Deus vivo que criou o céu e a terra e que exerce o seu poder sobre todo homem. Assim sendo, continuou o rei, Bel não te parece ser um Deus vivo? Não vês o que ele come e o que ele bebe todos os dias? Daniel pôs-se a rir. Desengan- Desengana-te, ó rei, disse ele. Este Deus é de barro, por dentro e de bronze por fora, e ele nunca comeu coisa alguma. Irritado, o rei mandou vir seus sacerdotes e lhes disse: Se não me disserdes quem come estas oferendas, morrereis. Mas se me provardes que é Bel quem as absorve, será Daniel quem morrerá, pois terá blasfemado contra ele. Daniel respondeu ao rei: Que se faça segundo tu o dizes. Os sacerdotes de Bel eram 70 em número, sem contar suas mulheres e filhos. O rei foi com Daniel ao templo de Bel. Os sacerdotes disseram: Nós saímos. Manda trazer, ó rei, os alimentos e o vinho misturado. Depois fecha a porta e lacra com teu sinete. Se amanhã cedo, quando vieres ao templo, verificares que tudo não foi comido por Bel, nós morreremos. Do contrário, será Daniel quem nos terá caluniado. Tinham completa confiança, porque debaixo da mesa haviam feito uma abertura secreta, pela qual penetravam habitualmente para consumir as oferendas. Mas, após a saída deles, quando o rei acabava de depor as oferendas diante de Bel, Daniel ordenou aos criados trazerem cinza, a qual espalhou pelo templo todo na presença do rei. A seguir saíram, fecharam a porta e, depois de tê-la lacrado com o sinete real, retiraram-se. Durante a noite, os sacerdotes introduziram-se, como de costume, no templo, com suas mulheres e filhos. Comeram e beberam tudo. Ao amanhecer, o rei veio com Daniel. Os selos, disse, estão intactos, Daniel. Intactos, ó rei. Logo que a porta foi aberta, o rei olhou para a mesa e exclamou: Tu és grande, ó Bel, tu não nos enganaste. Mas Daniel pôs-se a rir e impediu o rei de entrar mais adiante. Olha o chão, disse-lhe. De quem são estes passos? Vejo, de fato, respondeu o rei, passos de homens, de mulheres e de crianças. E uma cólera violenta apoderou-se dele. Então mandou prender os sacerdotes com suas mulheres e filhos, os quais lhe mostraram as entradas secretas por onde se introduziam para vir consumir o que havia na mesa. O rei mandou matá-los e pôs Bel à disposição de Daniel, que o destruiu, assim como seu templo. Lá havia também um grande dragão, que os babilônios veneravam. O rei disse a Daniel: Pretenderás também dizer que aquele é de bronze? Vive, come, bebe. Tu não podes negar que seja um Deus vivo. Adora-o, então. Eu adoro, replicou Daniel. Unicamente o Senhor, meu Deus, porque ele é um Deus vivo. Ó rei, dá-me licença para fazê-lo, e, sem espada nem bastão, matarei o dragão. Eu te concedo, disse o rei. Então Daniel tomou breu, gordura e pelos, cozinhou tudo junto e com isso fez umas bolas e meteu-as na boca do dragão, que estourou e morreu. Daniel exclamou: Eis aí o que adoráveis. Quando os babilônios souberam, ficaram sumamente indignados e amotinaram-se contra o rei aos gritos de: O rei tornou-se judeu, destruiu Bel e agora fez perecer o dragão e matar os sacerdotes. Desculpem. Vieram à presença do rei e disseram-lhe: Entrega-nos Daniel, do contrário, nós te mataremos, bem como toda a tua família. Diante da violência com que o ameaçavam,
o rei viu-se forçado a entregar-lhes Daniel, que, lhe, que eles jogaram à cova dos leões, onde permaneceu 6 dias. Na cova havia 7 leões, aos quais davam cotidianamente 2 corpos humanos e 2 carneiros. Porém, daquela vez nada lhes foi distribuído, a fim de que devorassem Daniel. Ora, o profeta Abacuque vivia naquele tempo na Judéia. Acabava de cozinhar um caldo e picava pão dentro dele em uma panela, para levá-lo aos ceifadores do campo. Mas um anjo do Senhor disse-lhe: Leva esta refeição à Babilônia, a Daniel, que se encontra na cova dos leões. Senhor, disse Abacuque, nunca vi Babilônia, e não conheço essa cova. Então o anjo, segurando-o pelo alto da cabeça, transportou-o pelos cabelos, em um fôlego, até a Babilônia, em cima da cova. Daniel, Daniel, chamou, toma a refeição que Deus te envia. E Daniel respondeu: Ó Deus, vós pensastes em mim, vós não abandonastes os que vos amam. Depois disso, pôs-se a comer, enquanto o anjo do Senhor transportava de volta Abacuque a seu domicílio. Ao 7º dia veio o rei chorar Daniel. Ao acercar-se da cova, porém, olhou para dentro e aí avistou Daniel sentado. E bem alto exclamou: Vós sois grande, Senhor, Deus de Daniel. Não existe outro Deus além de você. Mandou retirá-lo da cova dos leões, e lá jogou todos aqueles que haviam tentado eliminá-lo, os quais foram imediatamente devorados sob seus olhos. Então disse o rei: Que todos os habitantes da terra reverenciem o Deus de Daniel, porque é um Salvador que opera sinais e prodígios em toda a terra, e salvou Daniel da cova dos leões. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia, ao fim de mais um livro. Dessa vez acabaram-se as passagens que apenas estão na versão católica da Bíblia, né? Eu vou colocar aquele resuminho, como de costume aqui, vai aparecer o card para vocês. Eu espero ver vocês aqui amanhã novamente e que Deus abençoe a cada um de vocês.